Você que está nos acompanhando desde que esta pandemia teve início aqui no estado do Piauí, nós estamos sempre apresentando para você, levando as informações do panorama da evolução de coronavírus em todo o mundo. Esta é sempre a primeira informação e eu te convido a acompanhar os dados atualizados a partir de agora. Antes de tudo, gosto sempre de lembrar que esses dados que nós apresentamos em nosso telão são tabulados, recebidos e apresentados em tempo real pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Vamos aos dados, vamos ao nosso telão do panorama internacional de coronavírus na atualidade. 2.173.432 casos de coronavírus confirmados em todo o mundo. Desse total, temos casos ativos 1.472.355 casos. Recuperados, que são aqueles pacientes que tiveram sintomas do Covid-19, mas já são considerados como curados, são 554.786 casos. Mortes, o mundo inteiro contabiliza neste início de tarde de sexta-feira 146.291 óbitos em decorrência da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Agora nós começamos a fazer um passeio pelo nosso mundo, apresentando as realidades de países que vêm sofrendo com a expansão, com a evolução desta pandemia em tempo real. Vamos aos Estados Unidos da América apresentar para você neste início de tarde as informações do país dos Estados Unidos. Atualmente, 677.529 casos confirmados de coronavírus em território norte-americano. Desse total, estão ativos 586.001 casos. Os recuperados já são 56.134. Casos fatais em território norte-americano, 35.394. Lembrando a você de casa que os Estados Unidos é o país que tem o maior número de registros na atualidade de coronavírus neste momento que estamos vivendo. Vamos agora para o território europeu, vamos apresentar a realidade de dois países em especial que vêm sofrendo com a agressividade da evolução desta pandemia. Nossa primeira parada é na Espanha e os dados espanhóis já estão em nosso telão. Vamos lá! 188.068 casos confirmados de coronavírus em território espanhol. Desse total estão ativos 93.696. Casos recuperados, 74.797 casos e casos fatais na Espanha, 19.575. Outro país em território europeu que nós gostamos de apresentar sempre os dados é a Itália, que vigorou por muito tempo no noticiário internacional por conta da agressividade da evolução da pandemia. Vamos aos números italianos. No telão, 169.323 casos registrados na totalidade em território italiano. Casos ativos, pacientes que ainda estão sendo tratados das consequências do Covid-19, são 106.899. Casos recuperados, 40.164. Casos fatais em território italiano, 22.260 casos. De certa forma, a Itália já passou pelo seu pico e está naquela chamada fase decrescente, onde os casos já começam a frear um pouco e a pandemia pode-se dizer que começa a ser controlada. Após apresentar para vocês de casa os dados italianos, vamos para o território brasileiro apresentar para você a realidade neste exato momento, em tempo real, do nosso Brasil. Os números brasileiros são os seguintes: 30.961 casos positivos para coronavírus em território brasileiro. Desse total, casos ativos são 14.979, casos recuperados 14.026. É importante lembrar que ontem nós tínhamos os casos recuperados superando os casos ativos. Mesmo assim, nós temos quase meio a meio. 14.979 casos ativos e 14.026 casos recuperados em território brasileiro. Até o exato momento, 1.956 pessoas morreram em território brasileiro em decorrência da Covid-19, que é essa doença causada pelo coronavírus. Aqui em nosso telão já estão os dados piauienses e eu gosto sempre de lembrar para você de casa que esses dados que nós apresentamos para vocês são divulgados pela CESAP, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, e geralmente esses números são apresentados no final de cada dia. Então as informações que nós temos são do boletim do dia 16 de abril, que foi divulgado às 7h30 da noite. Vamos ao nosso telão apresentar para você a nossa realidade piauiense. Até o exato momento, 102 casos confirmados em território piauiense. O último boletim que foi analisado ontem, nós tínhamos 91 casos. Hoje, 102, de um dia para o outro, confirmado 11 casos. Casos descartados, foram aqueles casos que passaram por uma análise, foram de 1.801 pacientes que manifestaram sintomas semelhantes à Covid-19, mas foram descartados após processo de investigação.
nós temos ainda 8 óbitos confirmados em território piauiense e 48 altas médicas, pacientes totalmente curados após manifestarem a doença causada pelo coronavírus. Vamos para um dado importante, nós sempre fazemos isso, que é a observação de como estão sendo ocupados os nossos leitos aqui em território piauiense. Atualmente são 106 pacientes internados em tratamento contra a Covid-19. 73 pacientes estão em leitos clínicos comuns, aqueles leitos de hospital sem a necessidade de respiradores, por exemplo, que é uma grande preocupação brasileira, a questão da pertinência de respiradores nos nossos hospitais públicos. 33 pacientes estão em unidade de terapia intensiva, as UTIs. Cidades com casos confirmados, nós temos Altos, Bonfim do Piauí, Campo Maior, Caracol, Demerval Lobão, Inhuma, Parnaíba, Picos e Pimenteira, cada uma dessas cidades apresentando um caso confirmado de Covid-19. No município de Piracuruca foram 4 casos confirmados, em São José do Divino, 3 casos, e a maioria dos casos está concentrada na capital do estado do Piauí, Teresina. Até o exato momento, 86 casos de Covid-19 confirmados na capital do estado do Piauí. Mais informações e detalhamento desses dados você acompanha, claro, acessando portalodia.com.